Bom, olá a todas, olá a todos, sejam todas e todos bem-vindos, bem-vindas para esse nosso fim de manhã, no qual a gente vai dar conta da sequência da nossa leitura, e a leitura que a gente começou na semana passada é deste livro aqui, O Despertar de Tudo. O livro Despertar de Tudo nasceu quando a gente estava ponderando sobre a leitura do Yuval Harari e fomos desencaminhados, fomos desincentivados daquela leitura por uma bela crítica postada na Fórum, se não me engano, ou não, já não me lembro mais. Bom, enfim, sei que lá, naquele belo texto, o professor lá, que está aqui no canal, vocês podem acompanhar, ele dizia para a gente ler, na verdade, em lugar daquele, que a gente fizesse a leitura de O Despertar de Tudo, uma nova história da humanidade, de autoria do antropólogo David Graeber, e do arqueólogo David Wengrow, ou o inverso. Eu ainda não estou familiarizado o suficiente para saber a ordem dos dois, tá bem? O livro saiu pela Companhia das Letras, tá? Então tá aqui o PDF, tá na tela. O Despertar de Tudo, uma nova história da humanidade. E aqui está o sumário. Semana passada a gente fez a apreciação da capa, da folha de rosto, do sumário, da introdução, a gente leu o prefácio, na verdade, o prefácio e dedicatória, e lemos também os agradecimentos. Aí eu dei mais uma lida no texto, fiz uma curadoria do conteúdo e resolvi que seria interessante nós começarmos pelo capítulo 7. Começar a leitura pelo 7. Até onde a gente vai? Não sei, vamos decidindo pelo caminho. Vamos ler todo o livro de orelha a orelha? Bom, vamos ponderar sobre isso depois. O certo é que ela é uma leitura excelente, faz alargar, esgarça o conhecimento, é muito interessante e nós vamos indo conforme a coisa vai andando. Tá bueno? Conferir o som antes da gente avançar. 100% bom. 100% bom. Estamos ao vivo no Instagram, estamos ao vivo no TikTok, tanto no Chimarrão quanto na minha conta pessoal. Estamos ao vivo na Twitch, estamos ao vivo no YouTube. Quem está vindo do Chimarrão chega e já deixa um like. Quem está indo para o Chimarrão também chega e deixa um like e depois vai assistir. Então vamos a ela. A Ecologia da Liberdade, capítulo 7, do David Graeber. Deixa eu resolver. Aqui tem a lista. O Graeber foi o que morreu, não é? O David Graeber. E o Wengrow é o que escreve, tá? É lá na contracapa que eu vou ver isso aqui. Para aí, eu preciso me lembrar, não vou deixar as coisas incompletas sobre os autores. Está aqui, ó. Aqui está sobre os autores. O David Graeber é o antropólogo e o Wengrow é o arqueólogo. É arqueólogo, tá? Então, o Graeber é o nosso professor antropólogo e o Wengrow é o arqueólogo. Deixa eu ver aqui, então, qual é deles que escreve o prefácio. Lista de mapas. Então, o Wengrow, que é o arqueólogo, foi o que escreveu. E o Graeber, que era o antropólogo, foi o que morreu, tá bem? Então, agora resolvida essa primeira questão, agora sim a gente pode avançar para a leitura. Vocês ficam um pouco tonto quando eu rodo assim. Então, vamos lá. A Ecologia da Liberdade, ela tem início no PDF na página 378. Como a agricultura avançou pelo mundo aos saltos, tropeços e logros. É o que a gente chama de primeira revolução científico-tecnológica lá na teoria social. Vamos ver como é que ela é narrada por este antropólogo e por este arqueólogo aqui no texto, tá bem? Em certo sentido, o crescente fértil no Oriente Médio, crescente fértil era aquela região que era inundada pelo Nilo e formava uma região muito adubada por causa dos dejetos orgânicos do rio, e depois ficava muito fácil
descer plantar, porque tudo dava, porque criava uma fertilidade no solo muito, muito forte. Lá no Oriente Médio, se destaca pelo fato de sabermos bastante sobre o que aconteceu ali, desde muito reconhecido como um balão de ensaio da domesticação de plantas e animais. Muito provavelmente ali esteja o berço das civilizações modernas no sentido de novas, não é? De uma civilização no sentido de construir cidades e tudo mais. Muito embora em outros lugares do planeta também tenha havido esse tipo de ocupação, acontece que ali foi muito profícuo. Um balão de ensaio da domesticação de plantas e animais. Os homens dominaram completamente animais e plantas, né, a partir daquele contexto ali. E foi mais intensivamente estudado do que qualquer outra região, com exceção da Europa. Claro, porque ali é muito pertinho da Europa e foi justamente o que depois civilizou a Europa, talvez por isso o próprio interesse europeu. Esse acúmulo de material nos permite delinear algumas das mudanças sociais que acompanharam os primeiros passos da domesticação de plantas e animais, e, em certa medida, até nos apoiarmos em evidências negativas. É difícil, por exemplo, sustentar algum tipo convincente de argumentação em que a guerra seja um elemento relevante das primeiras sociedades agricultoras no Oriente Médio. Há muitas sociedades nas quais a guerra é um fator social preponderante, tem uma função social na guerra, uma visão meio funcionalista das instituições da sociedade. Pois se fosse assim, era de se esperar evidências disso nos registros, e não tem, foi uma espécie de paz entre aquelas comunidades. Por outro lado, são abundantes os indícios de comércio e e ofícios especializados. As pessoas se especializavam na agricultura, na pesca, na criação, na pecuária, bem como a importância de estatuetas de mulheres na arte e nos rituais. Pelos mesmos motivos, podemos fazer comparações entre a área de baixada crescente e fértil, sobretudo o corredor levantivo que passava pelo Vale do Rio Jordão, já vai ter imagem disso, uma ilustração, uma imagem, não, uma ilustração, por favor. E a região da montanha, planaltos e pés de serra no leste da Turquia, onde desenvolvimentos igualmente precoces na vida das aldeias e nas produções locais estavam associadas à construção de monumentos de pedra, adornados com símbolos masculinos e imagens de violência predatória. Para alguns estudiosos, todos esses desenvolvimentos constituíam partes de um único processo, que em seu todo apontavam para o surgimento da agricultura, que está entre aspas, como se tenha surgido ali de forma única e tal. Ela reverberava já há décadas, há centenas de milhares de anos aqui e ali, só que, claro, não com o domínio total, tal como se viu nesse contexto. No entanto, os primeiros agricultores eram cultivadores relutantes que parecem ter se dado conta das implicações logísticas do cultivo da terra e evitaram se comprometer demais com esta atividade. Ficou um pouquinho maior. Seus vizinhos na área de montanha, também acomodados em áreas com recursos silvestres variados, demonstraram ainda menos interesse em cultivar a vida a uma gama reduzida de culturas e rebanhos. Quer dizer, você se sedentariza, mas você fica restrito àquelas espécies que você domesticou. Se a situação em apenas um dos berços da agricultura incipiente era em apenas tá vendo como eles chamam a atenção aqui, em apenas um dos berços da agricultura incipiente, e era assim complexa, então, por certo, deixa de fazer sentido perguntar quais são as implicações sociais da transição para a agricultura? Não, na verdade não. Como se houvesse necessidade de uma única transição e apenas um conjunto de implicações. Ele não dialoga diretamente, ele não responde ao Harari, mas ele corrige muitas das imprecisões, das generalizações que se pode ver nitidamente no texto do Harari. Sem dúvida, é um equívoco supor que o plantio de sementes ou a criação de rebanhos de ovinos
implicam que alguém seja obrigado a aceitar arranjos sociais mais desiguais apenas para evitar uma tragédia dos bens comuns. Há um paradoxo aqui. A maioria das obras gerais sobre a história humana de fato pressupõe algo assim, mas quase ninguém, diante de questionamentos mais incisivos, defenderia a todo custo tal suposição, pois é uma falácia evidente. Qualquer estudioso das sociedades agrárias sabe que os povos inclinados a ampliar a agricultura de forma sustentável, sem privatizar a terra ou ceder sua administração a uma classe de supervisores, sempre encontram maneiras de fazer isso. O direito de uso comunitário da terra, o sistema de campos abertos, a redistribuição periódica dos lotes e o manejo conjunto dos pastos não são nada excepcionais. Muito bem, isso aqui, né, pululou aqui e ali, a ideia difusionista também do Boas fica implícita aqui nesse raciocínio. E foram adotados com frequência durante séculos nos mesmos locais, tudo com nota. O Mir russo é um exemplo célebre, mas esquemas similares de redistribuição de terra existiram por toda a Europa, desde as terras altas da Escócia até os Balcãs, às vezes, inclusive em épocas bem recentes. O termo anglo-saxão para isso era Rundrig ou Rundale. Claro que as regras de redistribuição variavam de um caso para outro. Em alguns, o critério era per stirpes, em outros, de acordo com a quantidade de membros de uma família. Com mais frequência, a localização exata de cada terreno era definida por sorteio, com cada família tendo acesso a um lote em áreas de terra de qualidade diferente, de modo que ninguém fosse obrigado a se deslocar muito para chegar aos campos ou tivesse de cultivar solos de qualidade sempre inferior. Evidentemente, não foi apenas na Europa. Eu acho que caiu aqui, não sei porquê. Ele dá uma oscilada e me coloca nessa posição aqui. Aí fica ruim. Peraí, volta. Ele oscilou, espero que o som esteja de acordo. Deixa eu ir de novo. Vou verificar o som. Parei um pouquinho. De acordo, deixa eu ir de novo. Não, tá bem. Evidentemente, não foi apenas na Europa que isto ocorreu. Em suas Lectures on the Early History of Institutions, palestras sobre a história primitiva das instituições, de 1875, Harry Summer Mine, ocupante da primeira cátedra de jurisprudência histórica, eu me encanta demais os nomes que as cátedras das universidades tinham. Notem, por exemplo, Adam Smith era professor de filosofia moral. Que coisa interessante isso, hein? Esse aqui, o Henry Summer Mine, que eu não conheço, ocupava a cátedra de jurisprudência histórica e comparativa, uma espécie de história comparativa, história do direito, uma história do direito comparativa, uma história das jurisprudências, enfim, né, tentando atualizar, entender com ouvidos de hoje o nome dessa cátedra. É um exercício, claro, quase impossível, mas eu tento. Ocupante da primeira cátedra de jurisprudência histórica e comparativa da Universidade de Oxford, que é uma universidade antiquíssima, medieval, já discutia casos de redistribuição periódica de terras e de instituições do tipo Rundale, desde a Índia até a Irlanda, tudo sob domínio do império sob o qual o sol nunca se punha, a Inglaterra. Observando que quase até a sua própria época eram frequentes os casos nos quais a terra arável era dividida em lotes em que se revezavam periodicamente, por vezes a cada ano, as famílias usuárias. E que na Alemanha pré-industrial, onde a ocupação das terras era rateada entre associações de marcas, ali tem a ideia de estirpe, o Weber trabalha muito bem essa questão também, cada cultivador recebia lotes divididos segundo os 3 principais tipos de solo. É importante notar, comenta Mine, que não se tratava de formas de propriedade, mas de modos de ocupação. Viu só?
semelhantes aos direitos de acesso encontrados em muitos grupos forrageadores. Muitos outros exemplos poderiam ser citados, como o sistema Machá na Palestina ou o Subak em Bali. Em suma, simplesmente não há motivo para supor que a adoção da agricultura em períodos mais remotos também implicasse o início da propriedade privada da terra, da territorialidade ou de um abandono irreversível do igualitarismo dos forrageadores. Bingo! Temos aqui uma grande descoberta, hein? E eu não tenho vergonha de assumir minha ignorância. Aliás, eu me orgulho demais da minha ignorância. Tenho repetido aqui que a ignorância é uma bênção, desde que a partir dela, deste campo, vasto campo de ignorância, ou seja, de desconhecimento, a gente avance tentando conhecer ou melhorar as informações que se tem. Eu não conhecia esse argumento e repeti várias vezes, ignorante que era até 10 segundos atrás, dizer que a propriedade privada, acho que eu já disse isso em aula, vejam o tamanho da besteira, nasce juntamente com a dominação do solo, da agricultura e coisas do tipo. Não, definitivamente não. Não há indícios, não há motivo para supor que a adoção da agricultura em períodos mais remotos, algo do tipo no crescente fértil, também implique o início da propriedade privada da terra. Simplesmente não. Eles ocupavam, como é que diz no parágrafo de cima ali? Não se tratava de formas de propriedade, portanto não é a propriedade da terra, mas de modos de ocupação. Portanto, não é privatização do espaço. Muito bom. Fizemos um bom avanço até aqui. Ainda que isso tenha acontecido vez por outra, certamente, não é mais possível considerá-la como um pressuposto automático. E eu considerava, ignorante que era até há pouco. Como vimos no capítulo anterior, que talvez a gente leia futuramente, eu não estou lendo na ordem, o exato oposto parece se aplicar ao crescente fértil no Oriente Médio. Opa, então o contrário do que eu disse. Ao menos nos primeiros milênios subsequentes ao aparecimento da agricultura. Se a situação em apenas um dos berços, dos primórdios do cultivo, foi tão discrepante de nossas expectativas evolutivas, só nos resta imaginar quantas outras histórias ainda podem ser contadas a respeito dos outros locais em que surgiu a agricultura. E, de fato, esses outros locais se mostram cada vez mais numerosos à luz de novas evidências genéticas e botânicas, bem como arqueológicas. O que vem se delineando é um processo muito, mas muito desordenado e muito menos direcionado do que se imaginava, algo como uma seta que deliberadamente caminha naquela direção, sem tropeços, sem percalços, não. Vai, volta, retorna, tropeça, ou como se diz aqui no Rio Grande do Sul, trupica, cai, levanta e segue. Um processo muito mais desordenado e muito menos direcionado do que se imaginava. O que nos força a levar em conta uma gama maior de possibilidades. Neste capítulo mostraremos o quanto esse quadro vem se modificando e chamaremos a atenção para alguns padrões surpreendentes que começam a se destacar. Notem como é um livro responsável, do ponto de vista da narrativa científica, e que vai apontando caminhos, assim que as evidências também vão surgindo, antropológicas, botânicas, arqueológicas e tudo mais. No passado, os geógrafos e historiadores estavam convencidos de que as plantas e os animais haviam sido domesticados a princípio somente em algumas zonas nucleares. As mesmas áreas onde surgiram depois sociedades de grande escala e politicamente centralizadas. Eu mesmo estudei assim na escola, não sei vocês, creio que sim. No Oriente Médio, havia trigo e cevada, além de ovelhas, cabras, porcos e bovinos. Oriente Médio, trigo, cevada. Trigo, cevada. Na China, arroz, japônica ou japonica, não sei dizer, não tem acento. Soja e uma variedade distinta de porcos. A batata, a quinoa e a lhama nos Andes peruanos. Notem, a batata. Centro da culinária europeia, em especial
la belle cuisine française, nasceu nos Andes peruanos. E o milho, o abacate e o chile na Mesoamérica. Depois você mexe tudo. Que parágrafo lindo, né, cara? Olha isso aqui. Trigo e cevada, ovelha, cabra, porco e bovino, no Oriente Médio. Era surtido o negócio, hein, cara? Soja e porco na China e arroz. Soja, arroz e porco. Batata, quinoa e lhama nos Andes. E milho, abacate e o chile na Mesoamérica. Olha que espetáculo isso aqui, cara. Esses alinhamentos geográficos nítidos entre os primeiros núcleos de domesticação de plantas e o surgimento dos estados centralizados reforçavam a especulação de que uma coisa era resultado da outra. Isso aqui, cara, isso aqui do ponto de vista científico, agora um pingo de metodologia. Do ponto de vista científico, esse encadeamento lógico aqui é muito tentador. Muito tentador. Mas isso não é prova suficiente de que o nexo causal se estabeleça. É sempre muito cuidado. Embora tentador, tem que se ter sempre muito cuidado. Que a produção de alimentos foi responsável pelo surgimento das cidades. Eu acreditava nisso piamente até poucos minutos atrás. E da escrita e da organização política centralizada ao proporcionar o excedente calórico necessário para o sustento de grandes populações e de classes privilegiadas de administradores, guerreiros e políticos. A invenção da agricultura, segundo essa perspectiva, teria nos colocado no rumo que mais tarde nos levaria aos aurigas assírios. E aqui também eu vou tendo contato com um léxico que eu desconheço completamente, aurigas assírios, não sei o que é isso. Burocratas chineses, reis sol-incas ou sacerdotes astecas que se apropriavam de uma parcela significativa das safras de cereais. Mais cedo ou mais tarde, a dominação, quase sempre violenta e impiedosa, era consequência inevitável. Tá vendo? Causação, consequência. Domesticou a terra, constituiu excedentes, alimentou grandes contingentes, e aí então a dominação se estabelece, a propriedade privada e assim por diante. Pelo jeito, eles vão dizer que não é isso. Aí, um pé na ciência agora. A escrita do texto também tem uma lógica muito boa. A ciência arqueológica mudou tudo isso. E naquela crítica que nós fizemos, deixa eu ver se eu tenho anotado, eu disse aquele professor, eu disse de uma forma muito evasiva, mas eu botei fora já, não? Botei fora. Não conservei aqui nos meus rascunhos aqui o nome do professor que faz a crítica ao Harari e sugere esse texto como muito melhor, e de fato, tá? Hoje, os especialistas já identificaram de 15 a 20 núcleos independentes de domesticação. Pronto, tá aqui. Muitos dos quais seguiram caminhos de desenvolvimento bem distintos dos encontrados na China, no Peru, na Mesoamérica ou na Mesopotâmia. E mesmo esses também não foram muito similares, como veremos nos próximos capítulos. Que espetáculo, cara, que espetáculo. Como eu vou, quando um texto é bom, uma sugestão de leituras, uma sugestão de leitura dessas é assim, uma coisa inacreditável, sabe? É muito bom, é muito bom. Demais de bom. É muito demais de bom. Eu tô olhando aqui uma configuração, só um segundinho, tá bem? Só uma configuração ali. Perfeito, tá. Isso aqui do ponto de vista antropológico é maravilhoso. Então, vários núcleos nascendo a civilização em vários pontos e assim por diante. A esses núcleos iniciais de agricultura foram acrescentados agora, entre outros, o subcontinente indiano, onde foram domesticados o painço, o feijão mungu, não sei o que é, o feijão culti, o arroz índica e o boi zebu, outro tipo de bós. Não, aquele é o bós taurus, que é o gado do Oriente Médio. O zebu eu não me lembro o nome, não lembro mesmo, tá? Não, aqui.
As pradarias da África Ocidental, outra variedade de pains, o planalto central da Nova Guiné, banana, taioba e inhame. Olha que maravilha! As florestas tropicais da América do Sul, a mandioca e o amendoim. Florestas tropicais da América do Sul. Ah, abençoados sejam. E as matas do leste da América do Norte, onde um conjunto distinto de sementes locais, amaranto, girassol e iva anua. Que é isso, né, cara? Foi cultivado bem antes da introdução do milho originário da Mesoamérica. E aqui temos um mapa, que não dá para ler, claro, né? Os mapas nunca nos ajudam, ilustrações, mapas, figuras, não nos ajudam muito, porque eles dependem de uma visualização de qualidade. Mas quem quiser receber esse PDF monstro aqui, que eu achei na rua, tá? Eu tava caminhando, trupiquei e me dei de cara com ele, tá? Bandido bom é bandido que pega o PDF e bota na internet pra gente estudar. Então quem quiser manda um e-mail lá para chimarrãomarxista@gmail.com que eu mando de volta, tá bem? Aqui tem um mapa mostrando em cada lugar o que surgiu. Cara, eu vou usar muito esse mapinha aqui para os alunos nesse próximo semestre. Sabemos muito menos sobre a pré-história dessas regiões do que sobre a do Crescente Fértil. Claro, por isso que a gente, ignorando, a gente acha que não foram eles que fizeram nada. Nenhuma seguiu uma trajetória linear que ia do cultivo de plantas à formação dos estados, como no Crescente Fértil, na Mesopotâmia, na Babilônia, bababá. Tampouco há razões para supor que o cultivo tenha se difundido com rapidez a partir dessas regiões para as áreas circundantes. Nem sempre a produção de alimentos se mostra como algo obviamente benéfico para coletores, pescadores e caçadores. Muitas vezes os historiadores, ao traçarem um panorama, escrevem como se isso fosse um fato. Boa, é isso mesmo, tem que cutucar os historiadores. Tem que cutucar. Eles usam o método dedutivo para muita coisa. E aí eles caem naquela tentação que eu falei antes. A tentação é muito grande de você ligar os fatos encadeados logicamente. É muito tentador, porque eles estão encadeados logicamente. Só que a história não, a ciência como um todo, e a história em particular, ela nem sempre é lógica. Muitas vezes ela deve ser ontológica. E aí, meus caros, a causação e o consequencialismo são um ledo engano. E os historiadores fazem isso. Tá? Ao traçarem um panorama, escrevem como se isso fosse um fato, ou como se as únicas barreiras à difusão da agricultura, olha o difusionismo aqui, que eu falei antes, fossem as naturais, como o clima e a topografia. Perfeito, que texto bom! Decorre daí uma espécie de paradoxo, pois mesmo os forrageadores, essa palavra eu imaginei que é absolutamente compreensível, completamente tangível essa palavra aqui, tá? Mas eu nunca tinha operado com ela. Forrageadores, que é os que juntam um pouquinho de excedente e guardam numa espécie de armazém, num canto, numa caverna, num lugar coberto, num tapume, alguma coisa você guarda. E quando você guarda, você precisa contabilizar e anotar quanto é que guardou. Então já vai nascer uma escrita matemática, uma contabilidade, tá vendo as coisas nascendo aí? Decorre então uma espécie de, pois mesmo que viviam em ambientes muito favoráveis à agricultura e claramente tinham ciência das possibilidades do cultivo de cereais, muitas vezes preferiram não fazê-lo. Nas palavras de Jared Diamond, e essa aqui é a nota 7. Eu vou clicar na nota e se ele me levar para o buraco, eu vou ter que voltar. 384. Jared Diamond é o camarada lá que escreveu o Armas, Germes e Aço, não é isso? Acho que é, né? Eu desisti da leitura dele, tá? Mas vamos lá ver. Página 1997. Putz, ele tá na pé. Ah, não, mas aí eu me fui mal. Opa, putz, grila, cara. Ah, não, tá aqui, ó. Tá aqui.
Mas, eu vou ter que ir lá na bibliografia para ver. Putz, grila, peraí, Ctrl F. Ctrl F. Eu vou ter que botar um Diamond. Aqui, 9, 10, 12, 17. O Mundo Até Ontem ele cita, ó. Ai, cara, tem 21 citações do Diamond. Diamond e Fukuyama. Fukuyama, mano do céu. Não é aqui. Eu quero ir lá na bibliografia, nas últimas citações do Diamond, do Jared Diamond. 87, 97, 1997. Eu quero ir lá na... Parei que era ali, né? Aqui, ó. 87, não. Diamond... não, é um texto de 87. 97, tá aqui, ó. Guns, Germs and Steel. 97. I'm still here. Tá ali, ó. É o Armas, Germes e Aço. Muito bem, os destinos das sociedades humanas. Tá bom. Tradução de Silvia Souza Costa. Eu ainda vou olhar, tem playlist tudo criada, mas eu não efetivei a leitura ainda. Talvez a gente leia no futuro. Mas isso é no futuro, tá? De fato. Então volta, vamos ver onde é que nós estávamos. Aqui uma crítica do Diamond falando dos sapiens do Harari. É uma escrita de uma linguagem vívida e inesquecível. Caí no elogio do Jared Diamond aos sapiens. Não, meu, por que eu fui ler isso aqui, cara? Eu tinha jurado que eu não ia mais falar nesse assunto em O Mundo Até Ontem. Não é aqui que nós estamos não, mais adiante. Nós estamos lá na 300 e tanto. Cara, me perdi. 359. Define mais uma vez. Não é aqui que nós estamos aqui, ó. Nós estamos nessa citação do Jared Diamond. Volta, não confundam. Então, palavras do Nu, Armas, Germes e Aço. Assim como há regiões que se mostraram mais adequadas do que outras à origem de produção de alimentos, a facilidade de sua disseminação também variou bastante ao redor do mundo. Algumas áreas ecologicamente muito adequadas ao cultivo de alimentos jamais o fizeram em épocas pré-históricas. É aquela velha história, cara. Sabe? O mundo é cheio de contingências. A história humana é contingencial. Se você não compreender assim, você está crente em algum tipo de idealismo, em algum tipo de diletância, em algum buraco tu te meteu. Mesmo estando próximas de áreas produtoras de alimento no mesmo período. Os exemplos mais claros são o fracasso tanto da agricultura quanto do pastoreio para chegar à Califórnia a partir do sudoeste dos Estados Unidos, ou a Austrália, desde a Nova Guiné e a Indonésia, além do fracasso da difusão da agricultura a partir da província de Natal para a do Cabo, na África do Sul. Como vimos no capítulo 5, a gente não leu o 5 ainda, o primeiro que nós estamos lendo é este, o 7. O fracasso da agricultura em chegar à Califórnia não é uma maneira das mais convincentes de formular o problema. Ele cita o cara, mas ele cita o cara criticando o cara também. Assim é bom. Trata-se apenas de uma versão atualizada da velha abordagem difusionista. Tá ali, ó. Eu falei desde o início, parabéns para mim na leitura. Tá vendo quando uma leitura vai te levando pelos caminhos e sem dizer o nome do santo, só vai te contando o milagre. E aí tu tá lendo e é desse santo que ele tá falando. Isso aqui é importante. Quando você começar a fazer isso, é porque você tem uma certa já maturidade acadêmica, intelectual, linguística e tal. Faça isso, você que está lendo, que acompanha a leitura e que gosta de ler aqui e ali. Quando começar a acontecer isso com você, é porque você está, em certo modo, amadurecendo intelectualmente, tá? Que identifica traços culturais
camas de gato, instrumentos musicais, agricultura e assim por diante. E mapeia a forma como migraram ao redor do globo e, a partir disso, explica por que não alcançaram certos locais. Na realidade, temos todos os motivos para crer que a agricultura chegou à Califórnia na mesma época em que surgiu em todas as outras partes da América do Norte. Aqui não é com a colonização dos ingleses, tá? Aqui é ocupação, tá? Os primeiros grupos humanos ocupando o planeta. Porém, o que ocorreu foi que, a despeito de uma ética de trabalho que valorizava a laboriosidade e de um sistema regional de trocas que teria permitido a rápida difusão de inovações, as pessoas que lá viviam rejeitaram a prática com a mesma firmeza com que se recusaram a adotar a escravidão contingente. Mesmo não teve escravidão, por exemplo, os primeiros grupos humanos não usavam, não lançavam, enquanto que o Crescente Fértil, por exemplo, fez. Mesmo no sudoeste dos Estados Unidos, sudoeste, é o sul-oeste aqui, a Califórnia. A tendência geral por 5 séculos antes da chegada dos europeus foi de abandono gradual do milho e do feijão, que em outros locais eram cultivados havia milênios. Por quê? É intangível, é inatingível, mas contingências. Foram contingências da ocupação do espaço, daqueles seres humanos, daqueles grupos. Nunca saberemos. Durante esse período, eram os californianos que promoviam a difusão, com as populações originalmente do leste do estado transmitindo novas técnicas de forrageamento e substituindo os povos agricultores até em lugares tão distantes quanto os atuais estados de Utah e Wyoming. Quando os espanhóis chegaram ao sudoeste, as sociedades pueblo, antes predominantes na região, restringiam-se a bolsões isolados de agricultores, totalmente rodeados por caçadores-coletores. E aí termina a primeira parte deste capítulo. Ele começou na página... Por que eu tirei ali? Ele começou na 378 e foi até a página 386. 8 páginas. 8 páginas. Ele avançou 8 páginas. Interessante, né? A distribuição dele. Só para a gente... Como é a primeira leitura mesmo, a outra foi só introdutória, essa é a primeira leitura mesmo que a gente vai entrando no tema, eu vou mostrar para vocês o tamanho, por exemplo, desse próximo item, tá? E aqui começa na 386, tá? Ó, até onde é que ele vai, ó. Quer ver, ó? Vocês vão ficar tontos um pouquinho. Deixa eu diminuir 1 grau para ficar menos tonto. Então, a 386, ó, aqui já tem outro, ó. 386, tá? Ó, ali já pega outro e tal. O capítulo todo, cara, vai da 378 a 416. Nem é tão grande, tá? A gente tá agora na tela o 393, entendeu? Então, é mais ou menos assim que ele vai se dividindo. Eu vou tentar deixar as leituras sempre aí com algo em torno de 1 hora e pouco. Não me cansa demais e não é tão cansativo para vocês, tá bem? Estamos aí com menos de 40 minutos, podemos fazer mais um avanço, mas não sem antes fazer uma verificação do som. Espera aí. Mais um avanço, mas não. Algumas questões terminológicas relevantes na discussão do deslocamento pelo globo de plantas e animais domesticados. Discussão do deslocamento pelo globo de plantas e animais. Então vamos lá, como é que agora então eles não vão falar dos seres humanos, eles vão falar de como as coisas que os seres humanos domesticaram se difundiram. Lá vai mais uma crítica para a história. Em livros de história geral, muitas vezes encontramos frases como cultivos e rebanhos difundiram-se rapidamente pela Eurásia. Isso aqui é para ensinar crianças, jovens e tal. Ou o conjunto de plantas do Crescente Fértil desencadeou o cultivo de alimentos desde a Irlanda até o Indo. Ou ainda, o milho
disseminou-se rumo ao norte a passos de lesma. Esse tipo de linguagem é apropriado para descrever a expansão das economias neolíticas de milênios atrás. É uma pergunta. Eu comecei lendo a frase errada. Ele pergunta, eu diria que essa linguagem é boa para ensinar num livro de história, que tem que ser abreviado, um livro didático, quero dizer. No máximo, parece refletir a experiência dos últimos séculos, quando as espécies domesticadas do velho mundo de fato conquistaram os ambientes das Américas e da Oceania. Nesse período mais recente, os cultivos e os rebanhos foram capazes de se alastrar como fogo em mato seco, transformando de tal modo os habitats existentes que em poucas gerações eles se tornaram irreconhecíveis. A gente vive hoje a era do antropoceno, ou como alguns também gostam de chamar, do capitaloceno, mas porque é uma velocidade e intensidade muito maior. Muito embora em menor intensidade e velocidade, sempre os seres humanos transformaram o ecossistema. Contudo, isso se deve menos à natureza do cultivo de sementes e mais à expansão imperial e mercantil. As sementes se difundem com mais rapidez quando levadas por aqueles que contam com exércitos e são impelidos pela incessante necessidade de ampliar seus empreendimentos e seus lucros. Quer dizer, sociedades que mais conquistadoras, mais belicistas, espalham mais também suas domesticações. A situação no Neolítico era completamente distinta, sobretudo nos milênios iniciais após o fim da última era glacial. A maioria das pessoas ainda não se dedicava à agricultura, e as safras dos cultivadores tinham de competir com toda uma panóplia de predadores silvestres e parasitas. Panóplia, eu nunca tinha ouvido esta palavra na minha vida. Panóplia de predadores silvestres e parasitas, a maioria dos quais acabaram eliminados das áreas cultivadas. Para começar, as plantas e os animais domesticados não podiam se alastrar além de seus limites ecológicos originais sem o esforço. Não sei por que caiu, ele está fazendo isso, ele oscila. Eu não sei se é. Eu não vou. Só vou verificar se o som continua bom, tá? Não sei, não sei se é internet, não sei que tipo de oscilação foi essa. Como diria João Grilo, só sei que foi assim. Bom, vamos seguir. Além de encontrar, era preciso também modificar ambientes apropriados com a limpeza do terreno, adubação, terraceamento, etc. Embora a escala de modificação da paisagem tenha, talvez nos pareça pequena, pouco mais do que ligeiras adaptações ecológicas, ainda assim era bastante onerosa pelos padrões locais e crucial para a ampliação do âmbito das espécies domésticas. Evidentemente, sempre havia rotas de menor resistência, acidentes topográficos e regimes climáticos mais ou menos favoráveis à economia neolítica. O eixo leste-oeste da Eurásia, abordado por Jared Diamond em Armas, Germes e Aço de 97, agora apareceu a citação completa, ou as latitudes afortunadas mencionadas por Ian Morris em Why the West Rules for Now, porque o Ocidente domina por enquanto, são corredores ecológicos desse tipo, porque vai sempre pegando lugares propícios, com pouquíssimo esforço dos seus ocupadores, a palavra é proposital. Na Eurásia, como ressaltam esses autores, quase nunca se registram as acentuadas variações climáticas encontradas nas Américas. E isso é impressionante, né? A América, ela é um mundo inteiro, só nela.
ou mesmo na África, mais ainda, né, que tem deserto, tem floresta, tem pântano. As espécies terrestres podem se deslocar de uma ponta a outra do continente eurasiano sem atravessar os limites entre zonas tropicais ou temperadas. Ah, perfeitamente. Tu te desloca horizontalmente, não troca de meridiano. Não, ao contrário, troca de meridiano, mas não troca de trópico. O mesmo não ocorre nos continentes cujas extremidades se dispõem ao norte e ao sul e que talvez sejam menos convenientes para essas transferências ecológicas. Ponderação muito interessante. Tu pega, por exemplo, os Estados Unidos, ele é largo assim. O Brasil também, né, cara? Você vai do litoral ao Acre, ele é mais largo do que alto, tá? Me entendeu, tá? E atravessar assim é mais difícil do que atravessar assim, claro, uma questão climática. Como é que ele chama ali? Aqui, transferências ecológicas, perfeitamente. Essa característica geográfica básica e válida, sem dúvida, pelo menos para os últimos 10 mil anos de história, explica. Tem um ponto. Essa característica geográfica básica é válida para os últimos 10 mil anos. E explica por que os cereais originários do crescente fértil são hoje cultivados com êxito em local tão distantes como a Irlanda e o Japão, mas transitou para o lado. Também esclarece, em certa medida, por que se passaram tantos milênios até que os cultivos americanos, como o milho ou a abóbora, domesticados nos trópicos, claro, fossem aceitos na região setentrional temperada no continente americano. Você teve que subir nos trópicos e você teve que centralizar. Nossa, troca muito o clima nesse caso. Fossem assim na região temperada do continente americano, em contraste com a adoção relativamente rápida das espécies eurasianas fora de suas áreas originais. Outro subtítulo, vamos avançar um pouquinho. Em que medida essas observações nos ajudam a entender a história humana em maior escala? Até onde a geografia explica a história em vez de simplesmente influenciá-la? Em que medidas elas ajudam a entender a história humana a partir de maior escala? Tu quer olhar com uma lente de mais amplo foco. E a geografia, ele quer colocar na jogada, ele quer trazer a geografia como explicação e não como influência. Interessante isso aqui, né? Porque ele sai daí da geografia física para a geografia científica, sei lá. Muito bom. Quantas páginas tem esse capítulo? Deixa eu fazer uma conta aqui rápida. O 7 vai dar 16 mais 20 são 36. Tem 38. Tem 38. Tem 38. Nós começamos na 378. Eu quero ver mais ou menos quanto que nós vamos ler por leitura. Nós começamos na 378, estamos 10. 3, 4 leituras para dar conta de um capítulo. Eu gosto dessa conta. Bom, nas décadas de 1970 e 1980, o geógrafo Alfred W. Crosby propôs várias teorias importantes sobre o modo como a ecologia moldou o curso da história. As leituras vão ficar sempre naquela playlist antropologia, etnologia, etnografia e trabalho de campo ali, tá? Vou deixar por ali, porque esse é o foco, esse é o critério, esse é o crivo sobre o qual estou levando a leitura, tá? Por isso. Entre outras coisas, foi o primeiro a chamar a atenção para o intercâmbio colombiano, a extraordinária mescla de espécies não humanas desencadeada pela chegada dos europeus à América em 1492. Colombiano aqui referente a Colombo, não a Columbus, Cristóforo Columbus, e não ao país. E seu efeito transformador na configuração global da cultura, economia e culinária. Foi um impacto assim, cara, um dos maiores impactos que a humanidade já conheceu. Não só Colombo, como que ficou ali, na ilha, mas, sobretudo, Américo Vespucci. Não é à toa que o continente recebeu o nome do segundo e não do primeiro. Ao primeiro foi relegado apenas
um pedaço, a Colômbia. Tabaco, pimenta, batata e perus, peru, bicho, ave, seguiram para a Eurásia, milho, borracha e galinha chegaram à África, e frutas cítricas, café, cavalo, burro e gado bovino vieram para as Américas. Porra, que troca, hein, cara? Que troca, mano, que troca. Tabaco, pimenta, batata e perus seguiram para a Eurásia. E o que seria sem isso aqui tudo, né, cara? Milho, borracha e galinha chegaram na África, porque eles paravam ali e seguiam, né? De navio. E fruta cítrica, e ele livrou eles do escorbuto, café, cavalo, burro, gado, veio tudo para cá. Crosby argumentou que a ascendência global das economias europeias a partir do século XVI podia ser explicada por um processo que chamou de imperialismo ecológico. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. O imperialismo ecológico. Ele levou produtos domesticados nos outros lugares. Muito bom. As zonas temperadas da América do Norte e da Oceania, ressaltou ele, eram ideais para os cereais e os rebanhos euroasiáticos. Claro, encontraram um lugar bom para se reproduzir por lá. Não só por causa do clima, mas também porque tinham poucos competidores nativos e nenhum parasita local. Ah, bom. Competidores nativos eu acho que são os predadores e nenhum parasita, como os diversos fungos, insetos e roedores que se haviam adaptado ao consumo compartilhado de trigo cultivado. Transferidas para esse ambiente favorável, as espécies domesticadas do velho mundo... Nossa, tá assim, ó, meu cérebro tá se mexendo, assim, eu tô sentindo ele pulsar de tanta informação, ele tá me virando tudo de cabeça para baixo, assim, sabe? Tudo que eu sabia e tinha certeza, e para mim era como um fato que eu tinha visto num livrinho de história, ele tá, na minha cabeça, ele tá revolucionando anos e anos de narrativas precárias das quais eu tinha certeza, né? Que coisa triste a certeza, né, cara? Bom, transferidas para esse ambiente favorável, as espécies domesticadas do Velho Mundo passaram a se reproduzir de forma acelerada, em alguns casos voltando ao estado silvestre. O gado bovino aqui no Rio Grande do Sul, o cavalo. Aqui uma hora eu conto para vocês a história aqui no Rio Grande do Sul do cavalo crioulo, por exemplo. Os caras trouxeram muito cavalo andaluz, muito cavalo árabe, muito puro sangue inglês e foram embora. E deixaram aqui por 200 anos, se criou um tipo equino a campo, rústico, sem a mão humana meter o bedelho, só. Em 1908, os caras organizaram sob o nome de cavalo crioulo, crioulo no sentido literal do termo, originário, não é? E assim como o pantaneiro foi no Pantanal, e espécies também de gado que se criou por aqui, sabe? Impressionante isso aqui. Em alguns casos, voltando ao estado silvestre. Que interessante, cara. Aqui aconteceu, eu sei dizer, de gado, cachorro, cara. Eu, por exemplo, tô com uma filhotinha de bulldog campeiro. O que é o bulldog campeiro? São os bulldogs de pura raça inglesa, trazida nas estâncias, que foi cruzando com a vira-latama da estância, da fazenda, da chácara, do sítio e nos arrabaldes das cidades, até que se criaram raças caninas. No Uruguai o cimarrón, na Argentina o dogo argentino, aqui no Brasil o bulldog campeiro, o viadeiro pampiano, o ovelheiro gaúcho, o fox paulistinha e por aí vai, sabe? Crescendo e pastando mais do que a flora e a fauna locais, transformaram os ecossistemas nativos a ponto de criar novas Europas. Impressionante, verdade. Cópias exatas de ambientes europeus, como hoje vemos quando viajamos de carro pela ilha norte da Nova Zelândia ou por grande parte da região norte-americana da Nova Inglaterra. A investida ecológica contra os habitats nativos também incluía doenças infecciosas. Pois então,
o bagulho não era tão inocente assim quanto se acreditava. Como a varíola e o sarampo, originárias de ambientes do velho mundo, onde conviviam seres humanos e rebanhos, enquanto as plantas europeias prosperavam com a ausência de pragas. As doenças transmitidas por animais domesticados ou por humanos acostumados a conviver com eles assolaram as populações indígenas. Aqui um genocídio, por vezes involuntário, com taxas de mortalidade de até 95%. Mesmo nos locais em que os colonos não escravizaram nem massacraram os nativos, o que, claro, era muito comum. E aí eu cito, cara, Todorov. A cruz e a espada, as armas mais letais que a humanidade já conheceu. De certo ponto de vista, o êxito do imperialismo europeu moderno devia mais à revolução neolítica no velho... Como é que é? Peraí que eu me desorganizei. A minha cabeça ficou pensando uma coisa e a boca falando outra. Tá muito forte, assim, a minha cabeça tá fervendo. Desse ponto de vista, o êxito do imperialismo europeu moderno devia mais à revolução neolítica do velho mundo, com suas raízes no crescente fértil, do que às realizações específicas de Colombo, Magalhães, Cook e companhia. Eu ainda não entendi a amplitude dessa frase. Uma frase importante, cara. Quer dizer que eles já vieram para cá revolucionados. Eu, antropólogo que sou, penso que o impacto que a América e a Oceania exerceu sobre os europeus é muito maior do que o impacto que eles já vinham acontecendo. Então, porque eles estavam fechados no medievo europeu quando chegaram aqui. Outras civilizações já tinham chegado aqui. Colombo foi a sexta chegada. Em certo sentido, isso é verdadeiro. Mas a história da expansão agrícola anterior ao século XVI está longe de ser uma via de mão única. Na verdade, está repleta de começos abortados, tropeços e mudanças de rumo. Isso é muito bom, sabe? Não achar que a história é inexorável e deliberada e caminha sempre na mesma direção sem percalço, sabe? Isso se aplica cada vez mais à medida que retornamos no tempo. Pô, mais ainda, muito bom. Antropologia histórica é uma parte aqui. Para entendermos por que foi assim, temos de olhar para além do Oriente Médio e examinar o que aconteceu com as mais antigas populações de cultivadores em outras regiões do mundo após o término da última era glacial. Antes disso, porém, convém esclarecer um ponto básico. Por que, ao discutirmos essas questões, restringimos-nos a apenas os últimos 10 mil anos? Eu nasci há 10 mil anos. Não nascemos há 10 mil anos atrás. E tantos anos de história humana. Se os seres humanos estão no planeta há mais de 200 mil anos, e é por aqui também que eu me filio, humano enquanto humano, humanoide, macaco pelado, antes, 500 mil anos. Tem uma aula aqui sobre isso. Mas humano, 200 mil. Por que a agricultura não se desenvolveu muito antes? E aí, então, mais uma pergunta. 12 páginas. 3 vezes 12, 36. Aí temos perto de 1 hora de leitura. 3 horas vai dar conta do capítulo 7. Tá vendo? Ó? Esse item do texto aqui ele é curtinho. Ó. Não, esse é um pouquinho maior. Ó, esse é maior, ó, tá? Esse é maior, perfeitamente. E aí começa outro. Mas esse aqui eu vou parar, tá? Nesse aqui eu vou parar. Onde é que tá o início dele? Aqui, ó. Vou parar na 390. Nesse diapasão, como dizem por aí, a gente vai ler o capítulo 7 em 3 leituras. 12, 12, 12, 36, o capítulo tem 38, uma delas um pouquinho mais longa, sempre girando aí em algo em torno de 1 hora. Por que a agricultura não se desenvolveu mais cedo? Muito bom.
390. O PDF tem 930 páginas. Aí eu vou anotar aqui, 390 aqui, ó. Tá, anotei onde é que a gente parou. Para quem está chegando agora, né, na despedida, não te esquece. Estamos lendo O Despertar de Tudo, uma nova história da humanidade, de autoria do David Graeber e do David Wengrow. David Graeber é antropólogo, já falecido, e o Wengrow é arqueólogo e foi quem o Graeber faleceu logo depois de terminarem a escrita do texto. Realmente um texto maravilhoso. Realmente um texto bom, pujante, interessantíssimo. Despertar de Tudo. Vamos ler o capítulo 7. Depois a gente vai vendo o que faz. Tá bem? Acho que é muito. Eu cresci muito nessa leitura de hoje. Aprendi demais. Meu nome é daquele desenho animado que os caras dizem assim: então, amiguinhos, hoje aprendemos, não sei o que lá. É, muito bom. O bom seria colocar no título algo do tipo assim: capítulo 7, parte 1 de 3, né, para a pessoa saber que tem 3 partes. Vamos ver, se couber no título, tá? Eu vou ter que tirar essa parte aqui, uma nova história da humanidade. Eu vou tirar essa parte do título, não vou botar essa parte aqui, vou tirar essa parte do título. Vou botar o Despertar de Tudo, que daí cabe mais informações que são, de fato, irrelevantes, tá bem? Curte o vídeo e bora pro chimarrão, ou se você tá vindo do chimarrão, curte o vídeo e você será redirecionado para próximo conteúdo. Já deixa um like, já deixa tudo aí prontinho para a gente, tá bem? Muito obrigado a todas e todos que acompanharam, muito obrigado a quem acompanhou pelo Instagram, muito obrigado. Daqui mais um mês e pouco vai estar restabelecida a minha conta pessoal no Instagram, talvez tenha um alcancezinho um pouquinho maior, e também faremos a divulgação do conteúdo. Então, portanto, pela conta maior do Instagram. No TikTok nós estamos nas 2 contas ao vivo, o streaming permitiu, ele cada dia amanhece com humor, quando ele permite eu boto, quando não permite eu não boto, e assim é que eu vou. Então, bebam água, se alonguem, leiam, preservem vínculos e se organizem em coletivos. A luta, camaradas. Abraços.